Boa noite. Então, mais uma vez, estamos aqui para ouvir mais uma palavra, né? Que vai nos ajudar com o nosso crescimento, nossa reforma íntima. E antes de ser apresentada a nossa palestrante, eu vou sortear 2 livros, né? Que, como eu sempre estou falando, por meio dos livros a gente também aprende um pouquinho mais. Os 2 livros de hoje são romances, né? Só que mesmo nos romances sempre tem grandes ensinamentos. O primeiro é A Casa do Escritor. Para quem leu Violetas na Janela, é a mesma autora, quase uma continuação. Então, esse vai para o número 17. Quem é 17? Este aqui é do irmão Lúcio, também escrito pela Zíbia Gaspareto. Vamos pensar no 34. Tem? 33? Então, lembrando que naquela mesa, logo na entrada, tem vários livros que estão à disposição para vocês. Vocês podem escolher, ler, levar para casa. São livros para doação, então não tem um prazo para devolução. Não precisa nem devolver se não quiser. Vocês podem ler, repassar, mas se não tiver para quem repassar, pode trazer de volta, outro leiam depois. Na biblioteca temos também alguns títulos, né? Eu ainda não estou por dentro de todos os títulos, mas quando precisarem de algum, eu dou uma procurada e a gente vê se tem lá. Agora o senhor Almeida vai apresentar a nossa palestrante e fazer a oração inicial. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Sempre digo que é uma satisfação renovada revê-los, né? Assuntos que são tão importantes não só para o nosso dia de hoje, como para toda a nossa vida. Quando a gente vem aqui às terças-feiras, a gente faz essa permuta de vibrações, de amizade, de simpatia, de vontade de estar juntos, e isso fortalece a todos nós, no sentido de nós vivermos melhor e vivemos de acordo com aquilo que a doutrina nos ensina e nos ajuda. Especialmente esta noite, nós teremos isso incentivado de uma maneira especial pela presença da Helena Bragato. A Helena, ela vem trazer para nós aqui esse tema extremamente interessante, não é? Que é o significado do Evangelho. Parece que, puxa, mas que tema banal, não é? Vocês já pensaram que cada um de nós vê o Evangelho de um determinado prisma, por uma determinada faceta? Cada um de nós enxerga nas diversas citações do Evangelho aquilo que fala mais de perto ao seu coração, aquilo que melhor lhe direciona na vida. Então, o tema é extremamente bem escolhido e tenho certeza que todos vocês vão ficar muito felizes com a Helena falando para nós, tá? Helena, muito obrigado por você estar conosco. Esteja à vontade. Pode chegar. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu me encontro aqui mais uma vez. É sempre um prazer visitar esta casa abençoada. E esse tema do Evangelho, ele realmente é muito importante para todos nós, para mim especialmente porque é meu livro predileto. Eu amo esse livro de paixão, né? Então, que Deus nos abençoe a todos, nos ajude, que possamos ter a intuição e tudo mais que for necessário na explanação deste tema. Bem, nós vamos iniciar pelo prefácio. É um trecho curto, lido, mas que eu tenho certeza que já abrindo assim esse livro tão importante, né? Ele já nos dá uma ideia muito grande do seu precioso conteúdo.
O Espírito de verdade nos diz no prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens e irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Bem, naturalmente, sendo uma obra da doutrina espírita, e Kardec tão maravilhosamente, né, na sua programação, em todos os seus ensinamentos que nos traz através das obras básicas, ele nos ensina principalmente os aspectos morais. A doutrina espírita é um todo, é um bloco, mas separado em 3 partes para facilitar a nossa compreensão: ciência, filosofia e religião. Ciência e filosofia, nós podemos ver o comando, como diz a nossa veneranda irmã Joana de Ângeles, às vezes eu a chamo de Joana d'Arc, eu confundo as duas irmãs. É assim aquela linha que vai no sentido horizontal, mas o Evangelho é a linha vertical, que nos leva ao mais alto infinito, que nos aproxima de Deus, nosso Pai. É Jesus conversando conosco. Quem de nós cristãos, seja qual for a linha da nossa religião, da nossa fé, não gostaríamos de estar ao lado de Jesus? Que grande honra, que maravilha devia ser aqueles primeiros cristãos que tiveram essa grandiosa felicidade de conviver pessoalmente com o Mestre. Mas a nossa forma de conviver com o Mestre é seguindo o que ele ensinou. E o Evangelho é Jesus falando conosco, tocando a nossa alma, desdobrando o nosso entendimento, suavizando as nossas dores, nos mostrando os horizontes a alcançar. É Jesus sempre presente conosco. Então, o Evangelho, para mim, é o máximo livro que existe. E ele é de uma linguagem tão simples, tão pura, que não é possível alguém não entender o seu significado. Mas muito melhor nós vamos compreender o seu significado quando aquela dor, aquele desafio nos pega, seja no aspecto físico, emocional, psíquico, espiritual, que a gente não sabe nem mais onde fica a porta da nossa casa, de tanta dor, e de repente vem uma consolação, vem uma palavra, através de um amigo, de uma leitura, de uma criança até que nos sorri, e a nossa alma fica novamente leve, ganhamos forças para prosseguir e para compreender aquele momento de dor que estamos passando. Mas seria suficiente tudo isso para nos tirar a dor? Claro que não, né? Seria maravilhoso se fosse assim tão fácil. É que nós somos acompanhados de espíritos protetores, que em nome de Jesus nos guiam. E eles nos intuem diuturnamente,
Ninguém está sozinho. E nada, absolutamente nada nesta vida é por acaso. Então é necessário, quando nós tomamos conhecimento do Evangelho, buscarmos nos seus variados capítulos e as explicações maravilhosas de Allan Kardec, que é sempre no final de cada lição, é a explicação de Allan Kardec e dos espíritos que muitos assinam, né? Outros estão de forma anônima. Todas essas lições são preciosas e nos mostram a direção da casa de nosso Pai. E é um alívio muito grande, nem poderia ser diferente, porque é o Consolador prometido por Jesus Cristo, que nos finais dos tempos como esses que estamos, e que não estão se iniciando agora, e sim partindo já para o seu término, segundo Joana de Ângeles, segundo Emmanuel e outros irmãos orientadores, vem nos orientando para passar por essa mudança do nosso planeta, mas não só do planeta, é de cada um de nós individualmente, encarnados e desencarnados. E sem o Evangelho, é como se nós atravessássemos uma grande floresta, muito escura e muito espessa, sem uma lanterna, à mão ou no coração. Porque Evangelho é lanterna aqui, no coração e na mente. Ninguém fica no escuro, nem desprotegido, nem se sente só quando ele está, de fato, compreendendo o verdadeiro significado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6 do Evangelho, Espírito Verdade, que é o próprio Cristo, ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele nos chama amorosamente para estar com ele. Quantos conselhos! Amai-vos uns aos outros. João Evangelista, como diz aqui no Evangelho, num dos capítulos, já tão idoso, ele que tinha uma voz de trovão, ele e o seu irmão, quando falavam nas praças sobre a Boa Nova, a aldeia toda, a cidadezinha toda ouvia, mas no final do seu tempo aqui na terra, nem força mais ele tinha na voz. Sua voz era um fio, um sussurro. Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele reduziu todos os ensinamentos de Jesus nesta frase. Ah, se nós seguíssemos, nós não estaríamos passando por todas essas coisas que estamos passando em todo o nosso planeta Terra. Porque é por falta desse amor que as coisas são como são, estão como estão. Agora, quanto às nossas aflições, o Evangelho também nos ensina a ver de uma outra forma. No capítulo 8, o item 11, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Nesse artigo número 11, Jesus diz: no mundo haverá escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. É um alerta fantástico para todos nós, que nos chama à realidade da nossa existência num mundo de provas e de expiações. Porque através da lei da reencarnação e de causa e efeito, nós teremos que reparar todas as nossas falhas morais. E falha moral em espiritualidade significa caridade. Porque, como diz Paulo de Tarso, grande apóstolo dos gentios, fora da caridade não há salvação. Não é religião que salva, não é riqueza, não é titulação, não é nada que possa envaidecer tanto o nosso orgulho humano. É a caridade. E caridade é doação, doação é amor. Jesus Cristo é amor e caridade. É plena doação, como ele provou até fisicamente, doando a sua vida numa cruz. E ensinando-nos humildade na manjedoura. O governador do planeta Terra nasce numa manjedoura. Não tinha uma hospedaria para acolhê-lo. Os fundos de uma hospedaria, num cantinho, ajeitaram para que a família ficasse. E ele veio ao mundo, a maior luz que esse mundo já recebeu. E que nunca foi embora e nem irá.
Porque enquanto houver uma só das ovelhinhas que Deus concedeu a ele, ele estará procurando. Eu acho linda essa passagem de Jesus, quando ele diz: nenhuma das ovelhas que meu pai me deu, né, para cuidar, se perderá. Ele diz: o pastor, no final do dia, recolhe todo o seu rebanho e conta quantas tem. Se faltar uma, ele guarda aquelas que recolheu e vai ao encalço daquela que está perdida por aí. Hoje em dia a gente sabe que não é só uma que está perdida, né? Somos mais ou menos essa ovelhinha, buscando um caminho que nem a gente sabe direito como tem que ser, porque que caminho melhor pode existir senão aquele que nos leva ao Pai? Enquanto estivermos procurando outros caminhos, claro que estaremos perdidos. Não é o caminho certo. O caminho que nos levará ao Pai é o caminho do amor, é o caminho da caridade, da tolerância, da paciência, da verdadeira fraternidade, do respeito humano, né? Como é bom receber respeito dos outros, mas é muito bom também respeitar os outros. Porque se nós pensarmos simplesmente em nós, é o egoísmo, não é o amor que estará falando. Então o Evangelho é assim um arsenal imenso de bênçãos, de luzes, de consolações, porque Jesus nunca vai nos deixar sozinhos. Quem já andou pelos hospitais, pelas alas terminais, pelos hospitais de tratamentos oncológicos, há tantos bebês com câncer, pessoas, criancinhas de todas as idades. E eu já pude observar, porque já andei por lá, porque também já estive por lá, com a graça de Deus, e eu pude observar o amor dos médicos, o amor da enfermagem, de todos aqueles que trabalham, que cuidam, que levam consolação, alegria, distração para os pacientes. E a vibração muda completamente. Eu cheguei a falar: nossa, acho que eu vou mudar para cá, porque a vibração estava muito boa, de muita paz. Então, tudo vai depender muito de cada um de nós, de cada coração, de cada espírito. Não importa o seu grau evolutivo, a sua titulação, as suas riquezas, não importa nada. Importa boa vontade em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e não fazer aos outros o que não se deseja a si mesmo. Se nós fizéssemos simplesmente isso, aliás, o único pedido que Deus nos faz, Ele que nos deu absolutamente tudo, é esse. Será tão difícil assim amar? Amar aqueles que nos amam é fácil, amar no conforto é fácil, mas amar no sofrimento, na dor, na doença, na provocação, na humilhação, aí é que a gente vai saber se sabe amar de fato. E lógico que não é fácil, mas é aí que nós vamos provar a nós mesmos de que quilate é o nosso sentimento. Enquanto nós não superarmos tudo isso dentro de nós mesmos, não há como nos salvarmos. E não sairemos dos mundos de provas e expiações até não acertarmos o último ceitil das nossas dívidas morais. Então o Evangelho, eu vejo também assim como uma rede de luz que é lançada sobre toda a humanidade, para ver se nos salva de nós mesmos, né? Nem for para a gente ir mais ou menos para lá. Sabe aqueles alunos que passam raspando assim, né? Nos exames anuais? Nós somos muito parecidos com eles, mas mesmo assim Deus nos aceita, porque Ele sabe que nós temos a sua marca, a potencialidade divina, que é a marca de Deus em nós. Ele sabe que nós um dia seremos espíritos de luz. Mas é preciso que cada um de nós trabalhe de fato nesse sentido. Portanto, é muito bom também, o nosso tempo não é muito longo, mas eu gostaria muito de dizer que se nós não nos queixarmos tanto das nossas dores, das nossas situações,
das nossas dificuldades, deficiências, desafios, nós vamos ter mais tempo de admirar a criação em toda a sua beleza, em toda a sua pujança, e admirar também o Evangelho em toda a sua luz e verdade. E nós vamos ficar em paz conosco mesmo. Porque, segundo diz a Bíblia, não cai uma só folha de uma árvore sem que Deus saiba. Tudo que acontece é com a permissão de Deus. Os espíritos mais endividados, mais difíceis, mais atormentados e atormentadores, sabem e falam que se o que eles fazem é porque Deus permite. Aí dá um tilt, né, na cabeça da gente. Mas como é assim? Deus permite essa confusão? Permite. Agora, por que permite? E Jesus diz assim, que nós devemos aprender a ver em tudo a boa parte. Vamos tentar ver qual é a boa parte disso tudo? É a experiência, é o aprendizado. Para nós pegarmos horror do mal, para não repeti-lo. Porque se nós não passamos pelo mal e pelas dores, nós não o identificamos. Nós estamos ainda muito dormentes em nossa consciência. Mas quando vem a dor, quando vem os desafios, a gente leva um choque e desperta. E não sabe nem para que lado correr. Mas é tão bom já poder acordar. E mesmo sentindo a dor, aprender a lidar com ela. E aprender também que ela veio para nos auxiliar. Tudo, absolutamente tudo que Deus permite acontecer é para o nosso bem. A gente concorde ou não. Deus não se guia pelos nossos achismos. Deus não se guia pelas nossas opiniões. O tempo de Deus é outro. E Jesus, ele não está preocupado com triunfo material aqui na terra. De nenhum aspecto. A preocupação de Jesus Cristo em todo o seu evangelho de amor é a nossa edificação espiritual, é o nosso progresso espiritual. Ele quer nos tirar desse cativeiro que nós mesmos teimamos em permanecer, porque resistimos à necessidade de amar. E amar não dói, não arde, não custa, não escandaliza, não prejudica ninguém, mas é o que menos se faz. Então nós precisamos muitas vezes até aprender com os próprios animaizinhos, que ultimamente têm sido muito carinhosos e inteligentes, aprender com as crianças, aprender com os pássaros, aprender com os mais simples e humildes, aprender sempre com quem quer que seja que possa nos ensinar, para de fato nós voltarmos para a casa de nosso Pai. Então, já nos aproximando, né, do encerramento deste pequeno diálogo com todos, né, dessa troca de ideias. Não vai dar tempo de trocarmos ideias, mas vamos levar para casa para pensar. Nós temos muito que agradecer a Deus, a toda a espiritualidade que nos acolhe nesta casa, que nos acompanha em todos os lugares em que vamos divulgar a doutrina. Agradecer a nossa família e agradecer até aos nossos inimigos. Eles nos ajudam também, do jeitão deles, mas ajudam. Ajudam muito, né? Então, agradecendo e procurando ver sempre em tudo que acontece a boa parte, com toda certeza nós vamos viver mais leves, mais felizes, mais junto com Jesus, sem esquecer que com Ele o jugo é suave e o fardo é leve. Conta-se que Jesus precisou, estava exausto quando caminhava para a sua crucificação, e um dos soldados romanos pede para um homem forte ajudá-lo a carregar o madeiro, o cirineu. Mas Jesus se fez o cirineu de cada um de nós. Ele nos alivia em tudo e nós não nos damos conta. A gente só reclama. Se está bom, não está tão bom quanto, queremos mais, se vem, não é daquele jeito. E assim nós vamos nos perdendo pelos labirintos do egoísmo,
do orgulho, da intransigência, quando já temos tudo para viver muito felizes, muito alegres e muito perto de Jesus. É com o Evangelho sempre que nós devemos procurar seguir. Toda a doutrina espírita é importantíssima no seu todo, ciência, filosofia, religião, tudo é importante na doutrina espírita e ela é um só bloco. Mas nós não podemos nos esquecer de que depende muito de cada um de nós. E para encerrar, lembrando aquela cena do Evangelho, que o Evangelho nos diz, de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ela admira-se que um judeu, os samaritanos também o eram, mas havia um cisma entre eles, e conversaram muito, e até detalhadamente, segundo Joana de Ângeles, mas algo assim que eu gosto muito de repetir, divulgando e repetindo, é que Jesus diz à mulher, porque ela ficou muito admirada de vê-lo lá conversando com ela, que não era costume na época. Ele diz: tempos chegarão em que não haverá necessidade de adorar a Deus nem no templo, que seria o de Salomão, lá no vale, nem no alto das montanhas, no templo dos samaritanos, mas no íntimo do coração. Quando nós amamos o Evangelho e procuramos segui-lo, é como construir um templo dentro do próprio coração. E onde nós formos, nós seremos então esse templo vivo, para falar de Jesus, para divulgar o Consolador prometido, mas não só isso, nós temos também que exemplificar. Porque falar é fácil, o papagaio também fala, né? E não entende o que fala, mas nós temos que, para realmente falar, com certeza nós temos que praticar, apesar das nossas imperfeições. Por mínimo que pratiquemos, nós vamos poder divulgar a doutrina. Não como muitos pensam nas tribunas das grandes, pequenas ou médias casas espíritas, não. Chegou o tempo de sermos, cada um de nós, o templo vivo do exemplo de Jesus Cristo, o Evangelho vivo, na prática. E não é fácil. Mas Jesus disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai pelos espíritos criminosos. Orai por todos, sem distinção. Se nós não conseguirmos fazer isso, não podemos dizer que somos cristãos. Porque se o amor não envolver tudo, então nós não entendemos ainda o significado do Evangelho. Irmãos queridos, em seguida vamos ter o passe. Que Jesus então nos abençoe a todos, nos ajude a superarmos as nossas dificuldades, nos fortalecermos, ficarmos firmes, seja qual for o nosso problema, não estamos nem estaremos sozinhos. Deus nunca vai esquecer de nenhum de nós. E como Jesus diz, os sãos não precisam de médico, com certeza Ele está também junto daqueles que parecem estar mais longe dEle. É lá que Ele fica mais tempo, porque são os que necessitam mais. Então oremos sempre por todos, com a máxima caridade e respeito. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre, que assim seja.